Fala galera, tudo beleza? Vamos aí à nossa primeira aula de Química dessa semana especial aí, você que pretende fazer a SpaceX esse ano. Bom, você já provavelmente passou pelo vídeo de orientação para que você possa ter uma melhor experiência dessas aulas aí que a gente está liberando para vocês aí do site. E nessa a gente vai trabalhar com um átomo. Eu separei alguns tópicos aqui para que você possa se guiar aí nas coisas que eu vou mencionar aqui nessa aula, perfeito? Bom, então vamos começar. A gente precisa saber inicialmente como que o átomo está organizado, como que se dá essa organização. E quando a gente fala de organização, a gente automaticamente também vai estar falando do que vai constituir esse átomo. Então a gente vai ter, no caso, duas regiões para ser mencionado. Que regiões são essas? Então, se você quiser, não deixe de anotar os tópicos, anotar as coisas que eu vou anotar aqui no quadro. Por quê? Porque isso vai ser muito importante, principalmente para você que nunca estudou esse conteúdo. Bom, então olha só, nós temos, com relação às regiões, nós temos o núcleo, tá? E nós também temos a eletrosfera. Você que está olhando esse vídeo, provavelmente deve estar pensando assim, nossa, mas não vai ser mencionado o histórico que envolve a evolução dos conhecimentos, dos modelos atômicos? Para essa semana de Química, a gente resolveu deixar isso de fora. Por quê? Porque a gente quer abordar vários tópicos e trabalhar com a evolução dos modelos atômicos ia precisar de muito tempo. Então a gente já está indo aqui direto no átomo, né? Como que a gente vai precisar estudar. Bom, então a gente tem, com relação ao núcleo, duas partículas que vão constituir essa região do átomo, né? Então a gente automaticamente também está falando do segundo tópico da aula, que é o que constitui. Então a gente tem no núcleo o que? Prótons e, além disso, nós temos o que? Os famosos nêutrons. E aí se liga só, quando a gente fala de eletrosfera, automaticamente a gente tem os elétrons. Então presta muita atenção no que eu vou te falar agora. O átomo ele está dividido em duas regiões. Você tem um núcleo e você tem a eletrosfera. Quando a gente fala do núcleo, você precisa saber que essa região do átomo está constituída por duas partículas, os prótons e os nêutrons. E na outra região do átomo, né, que é a eletrosfera, você tem os elétrons. Só que, muito mais do que saber quais são as regiões e o que vai ter em cada região, a gente precisa saber qual é a característica de cada partícula. Ou seja, qual é a característica do próton, do nêutron e do elétron. Então isso é uma parada que você tem que lembrar para que você consiga entender boa parte do conteúdo de química, tá? Então preste atenção. O próton, ele tem qual tipo de carga? Ele tem carga positiva. O nêutron, ele é sem carga. O nome já diz, ele é neutro. Além disso, o elétron tem carga negativa. Então presta muita atenção. Acabei de te falar quais são as cargas de cada partícula. De novo, isso vai ser um diferencial para que você possa entender esse tópico aqui, ó, que são os íons. Então se liga só. A gente precisa falar também com relação ao tipo de massa referente a cada partícula. Então o que a gente tem? Com relação aos prótons, a gente vai ter uma unidade atômica, ou seja, um U. Esse U é a unidade de medida quando a gente trabalha a nível atômico, tá? Então a gente vai ter uma unidade atômica. O nêutron, também uma unidade atômica. E o elétron, a gente tem o quê? Massa insignificante. Tá bom? Então preste atenção, eu não estou falando em momento algum que a massa do elétron é zero. Eu estou falando que é insignificante, tá? Então é um valor muito pequeno que a gente acaba nem levando isso aqui em consideração para poder realizar alguns cálculos. Então se liga só. A gente acabou de ver qual é a característica de cada partícula. Isso é relevante que você saiba, porque a gente vai pegar essa informação e botar a cabeça para pensar no sentido de, se eu tiver que fazer o cálculo
de quanto vai ser a massa de um átomo, a gente vai levar em consideração o quê? Próton, que tem uma massa. O nêutron, porque também tem uma massa. E o elétron, não, porque ele é insignificante. Então, o que vai acontecer? Na química, nós usamos muito isso daqui, que é o A é igual a P mais M. Qual é a definição de A é igual a P mais M? Então, a gente pode falar para você que o A significa o quê? Número de massa, tá? Então, a gente vai ter o número de massa. Então, esse cálculo que a gente quer ver quanto que vai valer a massa de um átomo, a gente chama de número de massa. Ele é representado pela letra A. Esse cálculo vai ser feito levando em consideração o número de prótons que você tem no átomo, tá? Então, por acaso, se você tiver 10 prótons, você vai colocar 10, vamos supor que você tem 12 nêutrons, 10 mais 12, né? Você vai ter 22. Então, se liga só, número de prótons mais o número de nêutrons. Isso daqui, cara, é uma relação que é mega importante você ficar ligado. E antes que você pense em me perguntar, por que os elétrons não entram nesse cálculo do número de massa? Porque o elétron ele vai ter massa o quê? Insignificante, tá bom? O que eu gostaria de você que está acompanhando aí a Semana de Química? Se você puder, nunca estudou esse assunto, fica um pouco perdido, anota isso aqui no seu caderno, tá? Para que você não fique perdido na hora de realizar aí os seus exercícios. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai apagar esse quadro aqui e a gente vai dar continuidade ao que está sendo mencionado. Então, continuando o que nós estávamos falando, você já sabe que o número de massa é igual ao somatório de prótons mais nêutrons. Só que no estudo de atomística a gente trabalha muito com algumas simbologias, como por exemplo o A, o P e o N, que você já sabe o que significa, mas a gente tem outras paradas importantes aqui, que é o quê? O Z. O que significa a letrinha Z para nós químicos? Isso aqui quer dizer o quê? Número atômico. O que você precisa saber com relação ao número atômico? Que esse número ele vai representar a identidade do átomo. Então, se você virar para um químico e falar, olha, eu tenho o número atômico 17, o químico ele vai saber que é o elemento químico cloro. Então, é legal que você fique ligado que o número atômico ele vai dar a identidade de um átomo, assim como o número de identidade. Só que presta muita atenção. Quando a gente fala de número atômico, como que a gente descobre isso? Através do número de prótons. Então, presta muita atenção. Eu descubro o número atômico através do número de prótons. Então, vamos lá. Através do número de prótons. Logo, eu posso pegar essa formulazinha aqui e reescrever para o seguinte, ó. A é igual a Z mais N. Ou seja, a gente acabou de ver o seguinte, tá? Isso aqui que vocês estão vendo, essa meio minhoquinha aqui, isso aqui é uma seta. Que o número de prótons é igual ao número atômico. Se eu tenho um número de prótons, eu tenho um número atômico e vice-versa. E aí a gente já pode fazer algumas brincadeiras, como, por exemplo, analisar a parte numérica, que é o que a gente está trabalhando agora, que são as relações numéricas. Então vamos supor que eu viro para você e falo assim, olha, para o elemento químico cloro, que eu tenho aqui em cima um número 37, aqui embaixo 17. Eu quero que você me diga qual é o número de massa. Então vamos lá. Qual é o número de massa? Então a gente, quando está trabalhando aí a nível de atomística, a gente representa dessa forma e o número de cima a gente trabalha com o quê? O número de massa. Então nesse caso eu já saberia que o número de massa é 37. O que é esse número aqui de baixo? Então esse número de baixo a gente chama de número atômico, tá? Em cima, número de massa. Embaixo, o número atômico. Então a gente vai ter qual número atômico? 17. Olha como que é tranquilo.
E aí, se for perguntado para você, olha, quantos prótons tem? A gente vai ter isso aqui, ó. P é igual a 17. Perfeito? Tranquilinho, né? E aí, o que vai rolar? Agora a gente quer saber o número de nêutrons. E aí você já pergunta, ô Marcelo, como é que eu faço para descobrir o número de nêutrons? Bem simples. Lembra lá do início da aula lá que a gente falou que A é igual a P mais N? É só você pegar essa formulazinha e fazer ela. Olha lá. A é igual a P mais N. Se eu sei que a massa é 37, que o número de prótons é 17, eu tenho um N. Pego 17, passo para o outro lado e eu isolei a minha variável N. Logo, N é igual a 20. Então a gente acabou de descobrir qual é o número de nêutrons, que nesse caso é 20. É muito tranquilo, galera. Muitos alunos sempre viram nas aulas e falam assim, olha, Marcelo, não era mais, ao invés de você, montar essa formulazinha aqui, pá, pô, não era mais fácil pegar 37 menos 17? Ou seja, pegar que a massa menos prótons é igual a nêutrons, ou seja, massa menos prótons é igual a... Sim, é a mesma coisa que eu fiz aqui, tá bom? Então, galera, a gente acabou de fechar aqui um determinado bloco. E aí você está pensando, mas o Marcelo, está faltando o número de elétrons. Sim, está faltando esse número de elétrons, é o que a gente vai ver agora. Então presta muita atenção. Quando a gente está trabalhando, né, a nível atômico, a gente precisa definir duas coisas que são mega importantes para você não fazer besteira aí na hora de resolver seus exercícios e principal, que é no momento da prova, que é a diferença de átomo para íon, tá? Então observe que a gente já está nesse tópico aqui dos íons. Automaticamente, daqui a pouquinho a gente vai ver a eletrosfera. Então presta muita atenção aqui. Quando a gente fala de átomo, a gente automaticamente relaciona que a gente está trabalhando com algo que é neutro. Não confunda com nêutron, perfeito? Então olha só, toda vez que a gente trabalha com um átomo, você precisa ficar ligado que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Como eu disse para você, o átomo ele será neutro. Então o nome átomo remete a essa ideia. Já o íon, não. O íon a gente vai ter a ideia aqui. O número de prótons é diferente do número de elétrons. Então perceba aqui que eu acabei introduzindo mais uma letrinha sem você perceber. Então prótons é igual a elétrons, se for um átomo, e no íon o próton é diferente do elétron. Então nesse caso, como a gente está trabalhando com um átomo, a gente vai ter que os elétrons, nesse caso aqui, será igual a 17. E você que está acompanhando a aula, provavelmente deve estar pensando assim, mas o Marcelo, como que eu vou saber que isso daqui é um átomo neutro? Então agora a gente vai apagar novamente o quadro, porque nós vamos ver quando é um átomo neutro e quando é um íon. E automaticamente quais são os tipos de íons. A gente vai apagar, se você quiser, se você não entendeu muito bem, dá um pause, volta esse pedacinho, vê de novo, porque a gente vai começar a trabalhar com exemplos, e os exemplos são fundamentais para que você aprenda. Então, isso daqui é o que a gente estava vendo anteriormente, e você acabou de ver comigo que quando P é igual a E, nós temos um átomo, e que o átomo, o P, é igual ao E. Então, aqui nesse caso, nós temos 17. E a nossa promessa é mostrar para você quando será um átomo e quando será um íon. Sabendo que, quando a gente fala em átomo, a gente deve entender logo que é um átomo neutro. Ou seja, P é igual a E. E aí, provavelmente, você está pensando, nossa, Marcelo, mas por que o átomo ele é neutro? Porque se o meu número de partículas com carga positiva é igual ao número de partículas de carga negativa, não vai sobressair ninguém. Um exemplo, você tem uma caixa com 10 partículas positivas e 10 negativas. Quem vai prevalecer? Nenhuma delas, porque está em quantidade igual. Por isso que o átomo ele é neutro, tá bom? Agora, perceba a diferença
do átomo para esses íons. Então, você está vendo que isso daqui é um íon e isso daqui também é um íon. E aí fica a pergunta, o que você está vendo de diferente? Qual é a diferença do átomo para os íons? E aí, naturalmente, você está pensando que é o seguinte, Marcelo, a diferença está nessa presença de cargas. E exatamente isso. Presença de carga é o que vai virar para você e vai falar assim, mano, isso daqui é um íon. Então, esse cara aqui de cima é o átomo e os dois de baixo são íons. Esse íon é negativo e esse daqui é positivo. Antes da gente fazer a análise, né, dos elétrons, a gente vai rever número de massa, número atômico, número de prótons e número de nêutrons. Então, se você for analisar o número de massa, que é aqui em cima, você vai ter o quê? 37. Perfeito. Número atômico é o que está aqui embaixo, 17. O número atômico é definido através do número de prótons, né? Então a gente vai ter 17 também. O número de nêutrons, se a gente fizer aquele cálculo, né, que é 37 menos 17, vai dar 20. Repetindo para o outro lado aqui, né, para o íon positivo, ó, 37, 17, 17 e 20. Você está vendo que não mudou massa, número atômico, número de prótons, número de nêutrons com relação ao átomo. A grande parada aqui é a eletrosfera. Então, quando a gente está relacionando íon com átomo, a única coisa que muda é a eletrosfera. Então, o íon ele é formado quando um átomo pode acontecer duas coisinhas, ou quando ele perde, ou quando ele ganha elétrons. Então, o que vai acontecer? Quando você tem um íon negativo, ou seja, quando você tem uma situação em que o íon é de carga negativa, a gente vai chamar ele de quê? De ânion, tá? Então a gente chama o cara negativo de ânion. Quando nós temos um íon de carga positiva, que é esse caso aqui, a gente tem um cátion, tá? E aí o que vai rolar, galera? Quando que um íon negativo ele é formado? Quando um átomo ganha elétrons. Então eu vou ter um átomo que é neutro e aí vai ganhar elétrons. Você viu que o elétron tem carga negativa. Então vamos parar para pensar. Se eu tenho uma caixa com partícula positiva, com partícula negativa, e eu ganho partícula negativa, qual é a carga que vai prevalecer? A carga negativa. Ou seja, esse 1- é um indicativo que o cara tem um elétron a mais do que o seu normal, né? Ou seja, do seu estado neutro. Então, toda vez que você vê a carga negativa, o número da carga negativa, você vai acrescentar ao número de elétrons que ele teria no estado neutro. Ou seja, nesse caso, eu tenho 18 elétrons. Então tem que tomar cuidado com isso, porque muitos alunos acham que 18 elétrons aqui está errado. Acham que aqui é 16, porque um é para tirar. Não, essa carga negativa é para acrescentar elétrons ao estado neutro. Já se tiver positivo, é o contrário. Quando que um átomo ele vira um íon positivo, ou seja, um cátion, ele vai virar positivo quando ele perde elétrons. E aí você está pensando, mas ô Marcelo, se o negativo ele ganha elétrons, o positivo não era para ganhar prótons não? Já que o próton é positivo? Não. O evento de um íon envolve eletrosfera. Núcleo não. Núcleo a gente pode mexer no núcleo, romper, aí a gente estaria trabalhando com energia nuclear, radioatividade, que não é o interesse aqui, tá? Então a parada toda é, nesse caso, a partícula positiva, 1+ aqui, né? Essa carga positiva indica que houve a perda de um elétron, tá? Então olha só, nesse caso, o meu número de elétrons não pode ser 17. Vai ser o quê? 16. E isso daqui é um erro comum dos alunos. Então não se esquece com relação a essa carga. Quando é negativo, você acrescenta elétrons.
Quando é positivo, você vai retirar elétrons. Só isso, tá? Só vai mudar o elétron. O que a gente vai fazer agora? Como a gente sabe que os alunos eles sempre dão uma travada nesse tópico, agora eu vou mostrar para vocês vários exemplos, para você fixar bem. Se por acaso ficou alguma dúvida com relação aos íons, eu tenho certeza que com os exemplos agora você vai tirar toda a sua dúvida, tá? Então eu vou apagar o quadro, enquanto isso você acompanha aí. Então agora a gente vai aplicar o conhecimento aqui nesses 4 exemplos. Se você que está acompanhando a aula quiser, dá um pause no vídeo e tenta completar essas lacunazinhas que é número de massa, número atômico, o que a gente já estava fazendo com você, tá? Porque agora eu vou começar a corrigir. Então vamos lá. Número de massa para o primeiro, que é o alumínio. Então a gente vai ter o quê? 27. Número atômico, 13. Número de prótons, 13. Número de nêutrons. Então a gente vai fazer aquela fórmula que é A é igual a P mais N, chegando a 14, tá? Então o número de nêutrons nesse caso vai ser 14. E agora, e o número de elétrons? Então a minha pergunta para você é, isso daqui eu posso chamar de átomo? E a resposta é não. Por quê? Porque ele tem uma carga aqui 3 positiva, tá? Alguns exercícios aparecem 3+, outros aparecem como mais 3. É a mesma ideia, tá? As duas representações estão valendo. Então o que vai acontecer, pessoal? Preciso passar uma informação para você que é, toda vez que você tiver um cara de carga 3 positiva, ou seja, independente se é 3+, 2+, 1+, ou simplesmente mais, que a gente entende como 1+, a gente vai chamar de cátion. Então, nesse caso, a gente tem um cátion trivalente. Então, toda vez que você tiver um exercício que o cara falou assim, olha, cátion trivalente, vai ser o quê? Carga 3 positiva. Perfeito? Então, tem que lembrar que cátion é o que perde elétrons. Quem perde elétrons, ou seja, quem perde a carga negativa, fica mais positivo. Não esquece desse detalhe, tá? Quantos elétrons eu tenho aqui nesse caso? Então você vai tapar aqui e vai pensar, se fosse um átomo, teria 13. Só que ele perde 3, então eu vou tirar 3 e vou ficar com 10 elétrons. Show de bola? Então você vai tapar e vai pensar, átomo teria 13, mas nesse caso perdeu, então vai ser 10. No de baixo, a gente já está ligado que a massa vai ser 16, que o número atômico vai ser 8, que o número de prótons vai ser 8, número de nêutrons também 8. Agora preste atenção, número de elétrons. Nesse caso, nós não temos um cátion, nós temos um ânion. Então vamos escrever aqui que nós temos um ânion, e esse ânion, que é o cara que ganha elétrons, ele é chamado de bivalente. Algumas provas, algumas bibliografias chamam de divalente. A ideia é a mesma, tá? Então aqui nós temos um ânion bivalente ou divalente. Ah, Marcelo, eu poderia ter um ânion trivalente? Pode, sem nenhum problema. Posso ter um ânion monovalente? Pode, é o que a gente vai ver já já. Vamos lá. Se fosse um átomo, ele teria 8 elétrons, né? Número de prótons é igual a elétrons. Só que nesse caso, ele ganhou 2. Então você vai pegar o 8 que você teria se fosse o estado neutro, né, que é o átomo, e você vai acrescentar 2, tá? Tem que lembrar que aqui é para acrescentar. Então, nesse caso, você teria 10 elétrons também. Ah, Marcelo, então toda vez que eu fizer vai ser 10 elétrons? Não, cara. Cada caso é um caso, tá? Então, assim, aqui por acaso coincidiu e aqui nos outros casos também vão coincidir. Então, preste atenção. Número de massa aqui, a gente vai ter 23. Número atômico, 11. Número de prótons, 11. Número de nêutrons, se for fazer o cálculo, vai dar 12. E o número de elétrons é quanto? Então vamos lá. Você já sabe que aqui eu não posso chamar de átomo. Eu tenho um íon. Nesse caso, o íon é positivo. Então eu tenho um cátion.
Esse cátion, a carga dele é mais 1. Se eu não tiver nada, é porque é 1 apenas, né? Assim, só tem um sinal de mais, então é mais 1. Então eu teria um cátion aqui, o quê? Monovalente, tá? Então essa daqui é a ideia por trás do que você está vendo aqui no quadro. E aí vamos lá. Quantos elétrons eu teria se fosse neutro? Eu teria 11. Mas aqui nesse caso ele perde 1, então eu teria o quê? Teria 10. Vamos lá. Agora o flúor. O que a gente vai ter? Ó, aqui no caso do flúor, o número de massa vai ser 19, número atômico 9, número de prótons 9, nêutrons aqui vai ser o quê? 10 e o número de elétrons. Então, mais uma vez, nesse caso nós temos um íon, esse íon é negativo, o íon negativo a gente chama de ânion, e aí a gente diz que é um ânion monovalente. Marcelo, por que é monovalente? Você está vendo alguma carga aqui? Ah, só estou vendo essa carguinha aqui, mas o número não. Então é 1 menos, tá? Então nesse caso o número de elétrons seria igual a quanto? Então 9 se fosse neutro, mas nesse caso ele ganhou 1, então eu teria o quê? 10. Show de bola? Então, mais uma vez, todos esses casos que vocês estão vendo aqui chegaram a 10 elétrons. Tem situações, como por exemplo, anteriormente eu mostrei um caso em que o cara ficou com 16, o cara ficou com 18, então isso vai depender muito da situação, tá? Eu escolhi esses casos aqui para bater igual o número de elétrons para a gente trabalhar com o nosso próximo tópico de aula. Bom, galera, agora a gente vai dar continuidade, ainda pensando nessas relações numéricas. A gente precisa falar para você que esse tópico aqui ele é muito importante para várias situações de prova, que é o que são isótopos, isóbaros, isótonos e isoeletrônicos. Quando a gente tem isótopos, o que os caras vão possuir em comum são o quê? O mesmo número de prótons. Então aqui perceba que eu tenho um número de massa diferente, consequentemente, número de nêutrons diferente, mas o número atômico vai ser igual, ou seja, o meu número de prótons vai ser o mesmo. Por isso que a gente chama de isótopos, que significa átomos que possuem em comum o mesmo número de prótons. Naturalmente, quando a gente está trabalhando com isótopos, a gente está trabalhando com o mesmo elemento químico, já que o número de prótons me gera um número atômico, e um número atômico é a identidade. Então, se a identidade é igual, é o mesmo elemento químico, tá? Quando a gente tem isóbaros, a gente vai ter o quê? O mesmo número de massa. Então, percebam aqui em cima que o número atômico vai ser diferente, ou seja, são elementos químicos diferentes, mas o número de massa vai ser igual. Então, a gente tem o quê? Um caso de isóbaros, tá? Quando é isótonos, o número de nêutrons que vai ser igual. Então, perceba que número atômico é diferente, número de massa é diferente, mas se eu for calcular os nêutrons, aqui eu chego a 20 e aqui também a 20. Então é um caso de quê? De isótonos. Então olha só, macete, isótopos, a letrinha P de prótons, isóbaros, o A, que representa o número de massa, como você já aprendeu no início da aula. O N é o número de nêutrons, tá? Isoeletrônico já está bem na cara, né? Que é o mesmo número de elétrons. Então, aqueles exemplos que eu mostrei para você anteriormente, todos os caras eram isoeletrônicos. Então, lá anteriormente, o primeiro exemplo deu 10 elétrons, o segundo 10 elétrons, 10 elétrons e 10 elétrons. Então, todos eles são isoeletrônicos. Então, aqui eu peguei só um pedacinho da explicação, né? Que é o oxigênio e o sódio, né? Nas suas formas iônicas. E em ambos os casos eu teria 10 elétrons. Perceba que o número atômico é diferente, o número de massa é diferente, né? Número de nêutrons também, mas o número de elétrons é o único que bateu aqui. Então, a gente teria um caso de isoeletrônicos. Show de bola? Então, essas relações é legal que você saiba o que cada um quer dizer, como identificar, pegar os conhecimentos anteriores para poder aplicar aqui nesse tipo de análise. O que a gente vai ver agora? Agora a parada começa a ficar a visão direcionada para a eletrosfera. Então a gente vai agora ver, né, fazer uma análise da eletrosfera, como que funciona em questão de distribuição eletrônica. Então a gente vai apagar o quadro, enquanto isso você acompanha aí. Bom, galera, agora a gente vai fazer uma análise aqui do cloro, tá?
Lembrando que a gente está trabalhando com esse átomo de cloro, né? A gente não está trabalhando com o íon, e esse átomo de cloro está no seu estado fundamental. O que seria o estado fundamental, digamos assim, referente a essa aula, já que a gente não está introduzindo aí a ideia da evolução dos modelos atômicos? Seria o seguinte, é quando o átomo está no seu menor estado de energia. O que isso quer dizer? Onde a gente quer chegar aqui? Esse modelo atômico aqui, ele vai de encontro ao que logo depois um químico, na verdade um físico, trabalhou, né, que é o modelo atômico de Bohr. Esse modelo atômico, né, que depois foi aprimorado por Sommerfeld, lembrando que o objetivo da aula de hoje não é muito bem analisar os modelos atômicos. A gente só quer falar para você que a gente está pegando esses conceitos, se por acaso você já viu, né? Então a gente está trabalhando aqui para que você consiga entender como que a eletrosfera está organizada. Então preste atenção, a parte de números, massa, o que vocês viram anteriormente já passou. Agora a gente está interessado em analisar a eletrosfera. Então eu preciso que você saiba, mesmo que você nunca viu modelos atômicos, é que a eletrosfera ela tem uma organização. Então aqui vocês estão vendo o átomo de cloro. Isso daqui seria o núcleo do átomo, e eu queria que você que está acompanhando a aula soubesse que aqui eu desenhei 37 partículas, onde dentro das 37, 17 são prótons e 20 são nêutrons. Isso aqui já está passado, o núcleo a gente não está muito interessado agora. Eu quero que você saiba que eu vou te explicar uma maneira para descobrir essa organização. Só que a gente precisa ter em mente agora o seguinte. Isso que você está vendo aqui é o que a gente vai chamar de órbita ou nível de energia. Nível de energia é algo mais formal, tá? Então a eletrosfera ela não é bagunçada, tá? Você vai ter esses elétrons que eles vão estar num nível de energia, numa órbita. E como a gente, se a gente estivesse, por exemplo, trabalhando com sistema solar, os planetas que estão no sistema solar, eles estão em órbitas. Só que essa órbita não é nada palpável. Então, isso que você está vendo aqui seria a órbita, ou mais formalmente falando, o nível de energia. Então, percebam que no primeiro nível de energia, a gente tem 2 elétrons, tá? Então, o que eu vou colocar? Ó, vou colocar aqui, ó. Primeiro nível, a gente tem uma quantidade de 2 elétrons, tá? Essa representação aqui é para o elétron, né? O E com um negativozinho em cima, já que ele é negativo. No segundo nível de energia, o que eu vou ter? Ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Eu vou ter, então, uma quantidade de 8 elétrons. E no terceiro nível de energia, o que eu vou ter? Eu vou ter uma quantidade equivalente a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 elétrons. Bom, show de bola. A gente acabou de pegar os 17 elétrons, né? Se a gente for somar aqui, eu vou ter 17 elétrons, comprovando que a gente está trabalhando com um átomo, que você sabe que, se a gente diz que é átomo, ele é neutro, né? O número de prótons é igual ao número de elétrons. E aí você que está acompanhando de casa está pensando assim, Marcelo, como que eu faço para chegar nisso? Que é o nosso grande objetivo na análise da eletrosfera. Então presta muita atenção. Eu preciso fazer algumas justificativas. Em primeiro lugar, esse elétron ele está absurdamente maior do que ele é na verdade. Então, quando eu disse para você lá no início da aula que o elétron tem massa insignificante, é porque ele é extremamente pequeno, tá? Então isso daqui é só para você, para finalidade didática, é só para você entender aqui esse desenho. Então o objetivo agora é entender essa organização da eletrosfera. Qual é a minha recomendação? A parada toda é, tira um print da tela, porque depois a gente vai voltar aqui. Na verdade, você provavelmente vai querer voltar para poder fazer um link entre os conhecimentos. Vou apagar, tira um print aqui, tá? Então vamos lá. Bom, galera, agora a gente vai fazer uma análise de uma ferramenta para você poder chegar àquela conclusão que eu mostrei para você. Naturalmente, para você fazer a sua prova, você não vai precisar fazer o desenho e tal, mas isso que eu coloquei ali ajuda muito a linkar as informações. Então, olha só,
A ferramenta se chama Diagrama de Linus Pauling. Você que está observando essa aula, eu quero que você saiba o seguinte: para muitas situações, você vai precisar fazer essa ferramenta aqui. O que você vai ver agora? Eu vou explicar para você como que essa ferramenta é montada. Só que você não pode achar que é só vir entender e é nóis. Vou lembrar daqui a 3 meses. Não, não é assim. Você tem que exercitar a montagem disso daqui quantas vezes for necessário, tá? Então você vai fazer várias vezes isso. Vamos lá. Como é que funciona essa ferramenta aqui, ó? Você vai ter 7 níveis de energia. Lembra lá daquelas órbitas que eu falei para vocês? Um átomo ele vai até 7 órbitas. Então eu vou ter a primeira, eu vou ter a segunda, eu vou ter a terceira, a quarta, a quinta, a sexta e a sétima, tá? Então eu vou ter 7 níveis de energia, ou 7 órbitas, ou como a gente diz muito, 7 camadas. Cada nível é representado por uma letra. Então, por exemplo, A1 é K, A2 é L e assim por diante, tá? Então vamos lá, completando aqui. E agora a gente vai começar a montar a ferramenta a grosso modo. Se você estiver fazendo isso, anotando, cara, tem que anotar tudo muito organizadinho. Se algum dia você for fazer a prova, quando você for fazer a prova, você tá vendo, nesse vídeo você pretende fazer a prova, né? Cara, se você montar esse diagrama errado, tudo torto, vai dar tudo Beyblade, vai dar tudo errado. Então olha só. S2, daqui a pouco a gente vai definir o que é o S, tá? Aqui, 2S2, embaixo, 3S2, 4S2, 5S2, 6S2 e 7S2. Você tá vendo? O que é esse S? O S é o que a gente chama de subnível de energia. O S vem do inglês sharp, que significa nítido. Isso daí, vocês vão ver mais letrinhas aqui. S, você vai ver o P, você vai ver o D, você vai ver o F. Isso tudo vem de uma parada chamada mecânica quântica, que a sua prova ela vai te cobrar uma parada chamada números quânticos. Está no edital. E olha só, presta muita atenção. A prova da SpaceX ela vai até um modelo atômico chamado modelo de Sommerfeld. Tá? Aqui, nessa semana de Química, a gente não vai abordar os modelos atômicos, mas lá no site a gente tem tudo detalhado para você, tudo certinho. Mas existem outros modelos atômicos depois do Sommerfeld, como o modelo atômico de Schrödinger, que não cai na tua prova, que é o que dá aí, lá no final, a origem desses números quânticos todos que a gente vai estudar na aula de hoje, né? Então, o que vai rolar? Essa ferramenta aqui, ela vai continuar aqui embaixo, ó, 2P6, e aí você tem uma segunda letrinha, que é o P, que vem do inglês principal, tá? E aí, vamos lá. Ó, no primeiro não tem o P, mas no segundo tem, e aí a gente repete, tá? 3P6, 4P6, 5P6, 6P6. O 7 você vai colocar também, tá? E é isso que eu queria falar com vocês. Alguns livros de química mais antigos não colocam no sétimo, né? No sétimo nível o P. Coloque. Por quê? Tiver a descoberta de novos elementos, então se você por acaso, né, junto com o curso, for usar livros antigos, tem que tomar cuidado com isso, tá? Então vamos lá. Mais uma letrinha, que é o D. O D vem do inglês diffuse, tá? Então vamos lá. No segundo, não vai ter o D, mas no terceiro tem. Então vamos lá. 3D e o D, o númerozinho em cima ali é 10, tá? 4D e bota aqui o 10. O 5, D e bota 10, tá vendo? Então você sempre vai colocar um número do nível na frente. O 6, você vai colocar 6D, 10. O sétimo aí já não entra mais, tá bom? Próxima letrinha é o F. O F no 3 não vai entrar, mas no 4 entra. Então 4F e o F, o númerozinho lá de cima é 14. E o 5 também vai entrar. O 6 não. Então tá aqui o diagrama quase montado. O que eu queria que você soubesse? Esse diagrama você tem que montar várias vezes, até você pegar
a dinâmica dele. Porque numa situação lá da sua prova, que você não tem a tabela periódica, essa ferramenta ela vai te salvar para várias paradas. Dentre elas, fazer números quânticos, que está no edital. Então vamos lá. Depois que você faz isso tudo aqui, você vai ter que traçar umas setas desse jeito que eu estou colocando aqui para você, tá? O que essas setas vão te dar de informação? A ordem crescente dos subníveis de energia. Ou seja, K, L, M, N, O, P e Q a gente chama de nível de energia ou camada. Formalmente é nível de energia, tá? A gente chama de camada ou órbita. O que é o S, o P, o D e F? A gente chama de subnível de energia, tá? Então a gente tem o nível e o subnível. E o que acontece? O subnível S comporta no máximo 2 elétrons. O P, no máximo 6. O D, no máximo 10. E o F, no máximo 14. Perfeito? Isso daqui é o que a gente usa para poder chegar lá naquele desenho que eu apaguei para você anteriormente. E na prática, como é que vai funcionar isso? Vamos supor que a gente tem 17 elétrons, que foi o caso do cloro. Lembra que a gente tinha 17 elétrons? Como que a gente vai usar essa ferramenta? Então você vai pegar e vai passar pela primeira seta. 1s2. O que você sabe? No primeiro nível de energia, no subnível S, vai ficar 2 elétrons. O total é 17, ainda faltam 15. Você vai para a segunda seta. A segunda seta passa por 2s2. Até agora você tem 4. Então, o número de cima, né, que é essa espécie de expoente, ela vai te falar quantos elétrons ficaram ali. Lembre-se que isso é no máximo. Você tem que passar lá de cima para baixo, tá? Então, sempre desse jeito. 1s2, 2s2. Vamos lá. Faltam 13. Vamos passar primeiro pelo 2p6, né? Então, a seta começa daqui de cima. Então, ó, 2p6. Até agora eu tenho 10 e continua com a seta. 3s2. Então agora eu tenho quantos? 12. Olha lá. 2, 4, 10, 12. Beleza, ainda faltam 5. E aqui você vai para a próxima seta. A próxima seta, ela vai para o 3p6. Preste atenção. Quando você colocou 3p6... o total de elétrons bateu 18, só que o cara não tem 18, tem 17. Então você precisa se lembrar que o que está aqui em cima é no máximo. Você tem que ir respeitando essa ordem, colocando quanto tem que botar, no caso, né? Eu não posso, por exemplo, eu quero colocar aqui 4 e depois eu boto mais. Não, você tem que colocar o número máximo. Quando você chegar lá no final e se tiver que colocar menos, aí você coloca. Uma coisa que você nunca pode fazer é, por exemplo, assim, Marcelo, eu quero colocar tipo 10 no subnível P. Não pode, o P é no máximo 6. Você pode colocar 1, 2, 3, 4, 5 ou 6, que é o máximo, né? Mais do que isso não pode. Então, essa daqui ficou o que a gente chama de distribuição eletrônica para 17 elétrons. O que a gente vai fazer agora? Agora eu vou passar para você que está acompanhando aí, fazer um exemplo aí que é, no caso, 35, tá? Então vamos lá. 35 elétrons, dá um pause para poder continuar, porque eu vou fazer agora 35 elétrons. Vamos lá. 1, 2, 3 e já. 35 elétrons. Então você vai passando aqui por cima. Então olha só. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Ó, depois do 3p6 vai para o 4s2. Vamos lá. Até agora eu tenho o quê? 2, 4, 10, 12, 18, 20. Tá faltando mais 15. Então vamos lá. 4s2 vai para a próxima seta. 3d, 10. Vamos lá. 4p. Então até aqui teria 30. Tá faltando 5. Então coloca aqui 5 e fechou. Essa ficou a distribuição eletrônica para 35 elétrons. O que o professor vai fazer agora?
Agora eu vou apagar esse diagrama aqui e contar que você já tenha ele no caderno para poder conseguir acompanhar as nossas aulas. Então, não deixe de ter isso aqui no caderno para poder conseguir entender o fechamento da aula. Agora nós vamos realizar a distribuição eletrônica para esses átomos aqui. Então, é comum que na sua prova você tenha uma informação que tem os números atômicos aqui, aí para você fazer uma coisa maior, que a gente vai ver nos outros dias, você precisa dessa informação aqui que são os números atômicos. Então, número atômico, eu sei pelo número de prótons, já que a gente está trabalhando com um átomo, o número de prótons é igual ao número de elétrons. Então isso daqui vai representar para você o número de elétrons. Como que fica a distribuição para 7 elétrons, que é o caso do nitrogênio? Então a gente teria 1s2, 2s2, até agora tem 4, está faltando 3, então eu vou colocar 2p3. Então percebam, 2, 4, 7. Então para 7 elétrons já foi. Para o segundo átomo, que é o átomo de ferro, eu tenho 26 elétrons. Então, olha como é que vai ficar. 1s2, 2s2, sempre passando desse jeito. 2p6, 3s2, 3p6. Aí a gente vai ter o quê? Depois de 3p6, 4s2. E por último, 2, 4, 10, 12, 18, 20. Tá faltando 6. O próximo da fila é o 3D. A gente não vai colocar 10, a gente vai colocar 6. Beleza. 26 elétrons distribuídos. Para 20 elétrons, como é que vai ficar? Vamos lá. 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6. Então até agora eu tenho 2, 4, 10, 12, 18. Vamos lá. 4s2 e o quê? 2, 4, 10, 12, 18, 20. Finalizado. Perfeito? Então a gente fez aqui 3 distribuições eletrônicas. O nosso único objetivo agora é saber como que isso daqui é feito. Então, dica, se você estiver vendo isso daqui pela primeira vez, dá um pause no vídeo, anota esses números atômicos aqui, tenta fazer essa distribuição e chegar a esse mesmo resultado que eu cheguei aqui para cada átomo. Porque agora, o que a gente vai ver? Agora a gente vai ver como que é feita a distribuição eletrônica quando eu tenho um íon. Então até aqui a gente está trabalhando com átomos. Agora, o que acontece quando eu tenho um íon? Então o nosso objetivo agora é fazer o seguinte. Nós vamos trabalhar com o nitrogênio sob forma de ânion trivalente. Então tá vendo? Nitrogênio, ânion trivalente, quando ele ganha 3 elétrons. O ferro, quando eu tenho a sua forma de quê? Carga 2+, que é o cátion bi ou divalente. Quando eu tenho o ferro 3+. Então perceba que para a gente fazer isso, a gente não precisa do número de massa, número de... A gente precisa do número atômico, porque é a partir dali que a gente tem uma ideia dos elétrons. E por último, o cálcio, tá? A gente vai ver também o cálcio sob forma de cátion bivalente. Bom, perfeito. Tá todo mundo aqui. Orientação. Agora, o professor vai pegar essas informações que já foram feitas para poder trabalhar com isso. Então, vamos lá. Antes da gente prosseguir com esse nosso objetivo aqui, a gente precisa saber separar os níveis de energia, ou seja, as órbitas. Então, presta muita atenção aqui. Esse número 1 na frente, lembra que é a primeira órbita? Então, tá lá. Primeira órbita e segunda órbita. Se eu tivesse que fazer aquele desenho que nós iniciamos a etapa de eletrosfera, o átomo de nitrogênio teria só 2 órbitas. Na primeira órbita, 2 elétrons e na segunda órbita, 5 elétrons. Marcelo, da onde que sai 5? É esse somatório daqui de cima. Lá no caso do cloro tinha 3. No caso do ferro, quantas órbitas eu tenho? Preste atenção. 1, 2, 3 órbitas, eu estou marcando aqui em azul,
E a quarta órbita, eu vou marcar de verde aqui para poder não confundir, tá? Então, no caso do ferro, se eu tivesse que fazer um desenho, eu teria 4 órbitas. Em cada órbita eu teria, ó, na primeira, 2 elétrons, na segunda, 8 elétrons, na terceira eu teria uma quantidade de, ó, 2, 8, com mais 6, 14. Então, na terceira órbita eu teria 14 e na quarta e última órbita eu teria 2 elétrons, tá? No caso do cálcio, eu teria, ó, vamos lá, eu teria 1, 2, 3 e 4 órbitas. Então, no caso do cálcio, eu teria 4 órbitas e cada órbita teria, ó, 2, depois 8, depois 8 e depois 2. Qual é a utilidade dessa separação? Isso daqui serve para que a gente consiga descobrir uma parada chamada camada de valência. E nós vamos usar muito essa ideia de camada de valência daqui para frente. Isso inclui a próxima aula, tá? O que nós vamos ter aqui na camada de valência como definição? Camada de valência, o último nível de energia. Então, nesse caso do nitrogênio, a camada de valência, que é a mais longe, é a camada 2, ou seja, a segunda órbita. No caso do ferro, eu teria o quê? Uma quantidade de 2 elétrons na última camada, que é a camada 4. Aqui eu tenho 5, aqui eu tenho 2 na última camada, aqui eu também tenho 2 na última camada. Então, por esse número aqui da frente, que já já a gente vai dar uma outra definição para ele, você consegue descobrir onde que é a camada de valência, ou seja, a última camada, tá bom? E aí, pela camada de valência, a gente consegue descobrir qual é a nova distribuição eletrônica. Então, olha só, quando a gente está trabalhando com um ânion, que é o cara que ganhou elétrons, esses elétrons que você vai ganhar vão entrar na última camada. Nas outras não, vai entrar na última, beleza? Então, olha só como é que vai funcionar. Esse cara aqui ganhou 3 elétrons. Como que você faz? Primeiro, você faz a distribuição para o átomo neutro. Então, você vai lá, ignora esse sinal 3 negativo, ignora, e aí você vai fazer 7 elétrons. Fez a distribuição normalmente. Depois que fechou, identifica a camada de valência e vê. Pô, esse cara ganhou 3 elétrons. Onde esses 3 elétrons vão entrar? No S? Não, porque o S comporta no máximo 2. O S já está cheio. E o P? O P comporta até 6. Aqui tem 3. O que vai acontecer? Você vai adicionar os 3 aqui. Então, como que é a distribuição eletrônica do nitrogênio sob forma de cátion, de ânion trivalente? Você vai pegar no lugar do P e vai colocar o quê? 6, tá? Então agora eu estou pegando o que eu já fiz e estou fazendo para os ânions. Se você está anotando isso no seu caderno, toma cuidado, que agora eu estou na etapa de baixo aqui, mas eu estou aproveitando o quadro. Vamos lá. No caso do ferro, identificou a camada de valência, fez a distribuição normalmente, identificou a camada de valência, pô, o ferro perdeu 2. E aí você vai lá e faz o quê? Você identificou a última camada, que é a 4s2, e você vai tirar 2 elétrons. Então, isso daqui não vai existir mais. A distribuição eletrônica para esse cara é exatamente sem o 4s2, tá? Vamos lá. Para o ferro 3+, vai tirar 3. 2 já saiu da última camada. Aí agora, a nova camada não é mais a 4, porque não tem mais nada. É a 3. O que você vai fazer? Você vai no último subnível. Então, primeiro você tem o S, depois o P e depois o D. Você vai tirar do D, que é o subnível de maior energia que a gente diz. E aí a gente vai lá e vai tirar 1 para poder completar 3. E aqui vai ficar 5, tá? E aí ficou 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 e 3d5. Essa ficaria a resposta para a distribuição eletrônica do cátion trivalente. No caso do cálcio 2+, primeiro faz para 20 elétrons
e aí depois achou a camada de valência, tirou os 2 elétrons, acabou. Perguntas comuns que todo mundo me faz. Mano, mas todo mundo faz a mesma pergunta quando a gente explica isso daqui. Ô Marcelo, no primeiro exemplo, não era mais fácil você contar 10 elétrons e fazer a distribuição direta? Ia dar no mesmo resultado, só que não é o correto. Primeiro você faz a distribuição para o átomo neutro e aí faz a análise na camada de valência. Se você for pegar e fazer isso, por exemplo, quantos elétrons tem para esse íon aqui? A gente teria o quê? Uma quantidade de 24 elétrons. Mano, se você for fazer 24 elétrons aqui, sem fazer desse jeito que eu expliquei, vai dar errado. Sabe qual vai ser o seu resultado? Ao invés de você chegar ao, ao que está aparecendo na tela, que é sem um 4s2 terminando em 3d6, o correto seria esse. Você ia chegar ao jeito errado, que é o quê? 3d4 no final. Então, não é para fazer maluquice e inventar doideira, é para fazer desse jeito que eu estou falando. Faz a distribuição para o átomo, né, que é o neutro, acha a camada de valência e depois vê se é para tirar ou para colocar. Agora você acabou de ver essa parte de distribuição eletrônica. A gente vai para o último tópico da aula, que são os números quânticos, que é a parte um pouquinho mais complicada. Bom, galera, a última parte da nossa aula. Agora a gente vai trabalhar finalmente com os números quânticos. Primeira coisa, a gente está trabalhando aqui com o ferro, o nitrogênio e o sódio. Já fiz a distribuição eletrônica para a gente poder trabalhar agora 2 ideias, né? Que é para você não se confundir. Primeira coisa é o que seria elétrons de valência. Então, elétrons de valência, lembra da camada de valência que eu tinha colocado aqui? É a última camada, né? É o nível de maior energia. Por exemplo, no caso do ferro, a camada de valência é a 4ª. Você vê por esse número aqui da frente. Então, os elétrons de valência estão aqui, perfeito? Só que a gente tem os elétrons de maior energia. Os elétrons de maior energia, ou que a gente fala, né, que são os elétrons diferenciador, é o último da distribuição eletrônica. A matéria de números quânticos, para você que está acompanhando, às vezes é uma ideia muito vaga, não tem muita conexão, porque como eu já falei anteriormente aí na aula, a gente tem vários modelos atômicos, alguns deles não são cobrados na sua prova. Então, cara, a ideia acaba ficando um pouco desconexa. O que eu queria que você, para essa aula aqui, entendesse, é que se por acaso você não entender muito bem a origem e a utilidade desses números quânticos, não fica bolado, porque isso é muito normal, tá bom? Mas eu preciso que você saiba que tudo isso daqui vem de um modelo atômico que não é cobrado na sua prova. Isso tudo aqui vem de uma mecânica quântica que a gente só precisa entender como faz, que aí a gente se vira bem, tá bom? Então olha só, cada elétron ele é descrito por um conjunto de números que a gente chama de números quânticos. Esses números quânticos a gente trabalha muito com o elétron diferenciador, ou seja, o último da distribuição eletrônica. É o que vai ter maior energia. Esses números quânticos se resumem a 4 números. O primeiro é o que a gente chama de número quântico principal, ou representado pela letra N. Depois nós temos o número quântico secundário ou azimutal. Terceiro, o magnético. E por último, o de spin. Como que vai funcionar aqui na prática a execução disso? Você vai pegar o seu elétron diferenciador e você vai fazer assim. Esse número aqui que vem na frente, que é o do nível de energia, é um número quântico principal, 3. Perfeito? Então, esse número quântico principal, ele vai variar de 1 a 7, tá? Lembra que lá na distribuição eletrônica a gente viu que era 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 7. Então, esse cara vai de 1 a 7. Nesse caso, é 3. Número quântico secundário ou azimutal. Ele vai variar de quê? De 0 até 3. Ou seja,
Se for o subnível S, que não é esse caso, seria 0. Então, vou botar aqui, ó. Se fosse o S, seria 0. Se fosse o P, seria 1. Se fosse o D, seria 2. E se fosse o F, seria 3. Nesse caso, o número quântico secundário seria igual a o quê? 2, né? Olha lá, o D é igual a 2. Então isso daqui é o que a gente vai usar para fazer agora no segundo exemplo. Vamos lá. Escrevendo os números quânticos do elétron diferenciador, que é o último aqui, né? Para o nitrogênio. Então a gente teria o quê? Número quântico principal, a gente teria 2. Número quântico secundário. Nesse caso é P. O P, o número quântico dele é 1. Então você precisa lembrar que o S vale 0, o P vale 1, o D vale 2 e o F vale 3. Isso daí é uma parada que você não pode sair desse vídeo sem saber dessa regrinha aqui, tá? Vamos lá. Então a gente só está escrevendo os 2 primeiros números quânticos que são os mais fáceis. Nesse caso aqui, 3s1, né, que é o elétron diferenciador, a gente teria o quê? 3 como número quântico principal e o secundário, como é o S, eu vou ter o quê? 0. Show de bola? Vamos supor, tá? Então, se liga que a distribuição eletrônica ela é fundamental. Agora vamos supor, hipoteticamente falando, vamos supor que a gente fez uma outra distribuição eletrônica e a gente finalizou em 4F12. Como que seriam os 2 primeiros números quânticos? Então preste atenção. 4 é o número quântico principal, o número quântico secundário, o F vale 3, então seria 3. Perfeito? Não prossiga no vídeo se você não conseguiu pegar esse jeito de escrever os 2 números quânticos. Porque agora nós vamos fazer o quê? A escrita do número quântico magnético e, por último, de spin. Quando a gente trabalha com a necessidade de escrever o número quântico magnético e o de spin, a gente vai fazer os 2 ao mesmo tempo, tá? Você precisa saber que o subnível S comporta até o quê? 2 elétrons. Então, no caso do S, você vai ter isso daqui, ó. No caso do S, você teria um quadrado apenas, tá? Esse quadrado você vai colocar o número 0 em cima. E, mano, se você nunca viu essa matéria, se você sair repetindo isso daqui trocentas milhões de vezes, é impossível você errar números quânticos. Então, olha só. O P, o que a gente vai fazer? O P não comporta 6, o S comporta 2 e o P comporta 6. O que a gente vai ter? A gente vai ter 3 casinhas. Então, olha só. A gente vai ter a primeira, a segunda e a terceira, tá? A casinha do meio é o número 0, a da direita vale mais 1, a da esquerda vale menos 1. O que provavelmente você está pensando? Que cada casinha está relacionado com 2 elétrons. E está certíssima a tua linha de raciocínio. Então vamos lá. O D, você sabe que comporta até 10 elétrons. Então, nesse caso, quantas casinhas eu vou desenhar? Vou desenhar 5. Então, olha lá. Primeira, segunda, terceira, quarta e quinta. Então, eu tenho 5 casinhas aqui. A do meio vale quanto? 0. Então, vamos lá. 0, da direita, mais 1, mais para a direita, mais 2. Para a esquerda, menos 1 e menos 2. E agora nós vamos para o F. A gente vai ter quantas casinhas? 7, né? Porque é um total de 14 elétrons. Então, vamos lá. 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, e mais uma aqui, 7. Então a gente vai ter 0, mais 1, mais 2 e mais 3. Menos 1, menos 2, menos 3. Cara, mais uma vez, por mais que esteja repetitivo, quantas vezes você for exercitar isso aqui, mano? Isso aqui vai entrar na veia de um jeito que você não esquece nunca mais. Então olha só como é que vai rolar aqui o esquema. Lembra que aqui era o D? Aí você vai lá na hora, né, que vai fazer o D,
E aí você vai lá, desenha lá as 5 casinhas. Coloca esses números aqui em cima, o 0, mais 1, mais 2, entendeu? Quantos elétrons tem? Tem 6. Agora você vai trabalhar com esse número aqui de cima. Como que vai funcionar? Então vai lá, ó. 2, 3, 4, 5. 0 mais 1, mais 2, menos 1, menos 2. Aí você vai lá e vai fazer desse jeito, ó. Setinha para cima. Setinha para cima. Cada setinha representa um elétron. Então, olha lá. 1, 2, 3, 4, 5. Então, você vai percorrer da esquerda para a direita, começando da esquerda, tá? Não é para começar do 0, não. 1, 2, 3, 4, 5. Setinha para cima. Acabou, mas você tem mais. Então, você vai voltar para cá e vai colocar a última setinha para baixo. Você acabou de colocar 6 elétrons aqui. Sempre desse jeito. Marcelo, se eu tivesse 4, você ia começar da esquerda, ó, 1, 2, 3, 4, ia parar aqui. Marcelo, se eu tivesse 9, 1, 2, 3, 4, 5, aí volta. 6, 7, 8, 9, tá bom? A casinha que você terminou, que você parou, vai ser um número quântico magnético, tá? Então a gente teria o quê? Nesse caso aqui, parou na casinha menos 2, a gente ia lá, ia colocar menos 2, tá bom? A casinha que parou, você coloca o número. Por exemplo, para o sódio, que era 2p3, que a gente já escreveu os 2 primeiros números quânticos, a gente vai lá e vai desenhar 3 casinhas, a do meio 0, mais 1 e menos 1, tá? Vamos lá. 3 elétrons, começa da esquerda para cima e para cima. Parou na casinha mais 1, você vai lá e vai colocar mais 1. Vamos lá. Para, no caso, 3S1, você vai desenhar uma casinha só, que é no caso do S. E aí você vai colocar a setinha para cima. Então vai colocar 0 aqui, tá bom? No caso do F12, no 4F12, que a gente já colocou os 2 primeiros, a gente vai fazer, ó, 7 casinhas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, e você vai colocar, ó, aqui no meio 0, mais 1, mais 2, mais 3, menos 1, menos 2, menos 3. Aí você vai para cima, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Parou na casinha mais 1, a gente vem aqui e coloca mais 1. Sempre desse jeito. E aí presta muita atenção. O último que falta é o número quântico de spin, que é o 4º e último número quântico. A prova que você vai fazer, ela orientou em questões anteriores o seguinte: considere que o número quântico, a setinha para cima, vai valer menos 1 sobre 2. Então preste atenção. O número quântico magnético vai ser o número da casinha que você colocou o último elétron. Se o spin for para cima, a sua prova orienta que seja menos 1 sobre 2. Se for para baixo, é mais 1 sobre 2, tá bom? E aí, a gente vai colocar o seguinte. Para o primeiro, a setinha que acabou foi para baixo, ou seja, spin para baixo vai valer mais 1 sobre 2. No caso, no segundo exemplo, vai setinha para cima, então é menos 1 sobre 2. No terceiro exemplo, setinha para cima, menos 1 sobre 2. No caso aqui do F, que foi a seta para baixo, é mais 1 sobre 2. Isso daqui você vai repetir, até, mano, isso daqui entrar no sangue. Então a gente colocou vários exercícios para vocês aí na folhinha referente a esse primeiro dia. Presta muita atenção, a gente vai fazer agora mais alguns exemplos só para desencargo de consciência, para ver se você pegou aqui a parada, tá bom? Bom, galera, agora para a gente fechar a nossa aula, a gente vai fazer alguns exercícios aqui, algumas análises. Se você quiser aí em casa, dá um pause no vídeo, escreva os 4 números quânticos para esses 4 exemplos aqui, né? Esses 2 de baixo aqui não faz nada que você não vai entender muito bem.
Então vamos lá, eu vou resolver agora. Se você quiser fazer, dá um pause aí no vídeo, tá? Então vamos lá. Números quânticos para 7p5. A gente vai ter número quântico principal, 7. Quando eu tenho a análise do subnível, né, que é o segundo número quântico, a gente vai ter que lembrar que o S vale 0, o P vale 1. Então, nesse caso, é o 1. Se fosse o D, valeria 2. Se fosse o F, valeria 3, tá? Mas vamos continuar aqui. 7, 1. E aí, o que eu falei para você? Faz a casinha. Então, como o P comporta no máximo meia dúzia de elétrons, você vai desenhar o quê? 3 casinhas. Então, acompanha assim, ó. Olha lá. 3 casinhas. A do meio vale 0, mais 1, e a da esquerda menos 1. E aí você vai pegar e vai começar da esquerda setinha para cima, percorrendo geral, da esquerda para a direita. Então, lá, 1, 2, 3. Só que é 5. Volta para a esquerda botando para baixo. 4 e 5, tá bom? E aí, parou na casinha 0, o número quântico magnético é 0. E por último, de spin, como a seta é para baixo, é mais 1 sobre 2. Mais uma vez, se você pegar exercícios disso aqui e ficar repetindo, mano, você nunca mais esquece isso daqui, tá? Vamos lá. 4D3, número quântico magnético. Magnético não, principal, 4. Vamos lá. Número quântico secundário, o D, como a gente já falou, vai valer o quê? 2. Vamos construir o quê? 5 casinhas, então lá. 1, 2, 3, 4, 5 casinhas, tá? 1, 2, 3, 4, 5. Construiu. A do meio, você vai colocar 0. Da direita, mais 1, mais 2. Esquerda, menos 1, esquerda, menos 2. Quantos elétrons entra? 3. Então vamos lá. 1, 2, 3. Parou na casinha 0. Então o número quântico magnético é 0. E o de spin? Seta para cima, menos 1 sobre 2. Esses são os 4 números quânticos para 4D3. Para 2S1, número quântico principal, 2. S vale 0. Então a gente vai colocar aqui 0. Uma casinha só. Então a gente vai ter setinha para cima, já que é 1. Parou na casinha 0 e vale menos 1 sobre 2. Finalizamos o terceiro exemplo. Vamos para o quarto, 5F3. Número quântico principal, 5. Número quântico, o quê? Secundário, o F vale 3. Então a gente vai colocar um 3. Para o F, a gente vai desenhar quantas casinhas? Então, a gente vai desenhar 7. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. A do meio vale 0. Direita mais 1, mais 2, mais 3. Menos 1, menos 2 e menos 3. Vamos começar aqui da esquerda, colocar o quê? A gente tem 3 elétrons para colocar. 1, 2 e 3. Parou na casinha menos 1? Então vamos lá. Menos 1. Setinha para cima é menos meio. Então, beleza, fechou. Então a gente acabou de fazer esses 4 exemplos. Espero que você tenha acertado. Lembrando que nós temos exercícios aí do gênero. E o que são esses 2 números aqui? Agora a gente vai fazer uma análise dos números quânticos para chegar nisso que você está vendo. Mas o que acontece? Aqui eu quero chamar a atenção para vocês, porque tem algumas situações que um número quântico ele não é possível, tá? Ele não vai ser possível esse número quântico. O que acontece? No primeiro exemplo, você já sabe que como o primeiro número quântico é 7, né? Então a gente está trabalhando com o 7. O 0, que é um número quântico secundário, seria para o subnível S. Beleza. 7S. E aí, o que é esse mais 1? Esse mais 1 seria a casinha, né, que foi o último elétron. E aí você pensa, pô, mano, caraca, se é S,
Como é que vai parar na casinha mais 1 se o S só tem 0? Então, esse conjunto de números quânticos, ele não é possível. Isso aqui tá bugado, então isso aqui não vai rolar. Por quê? Se esse número quântico aqui é 0, entende-se que é para o subnível S. No caso, o subnível S, ele é só uma casinha, só 0. Então não tem como o magnético ser mais 1. Então a gente já vê que está errado aqui a parada. No segundo exemplo, olha o que eu teria. Número quântico principal 2, beleza, 2. Aí você para e vê aqui, por exemplo, qual é o número quântico secundário? É 2. Se é 2, ó, o S é 0, o P vale 1 e o D vale 2. Aí você chega a 2D. Cara, 2D, lá naquela distribuição eletrônica, o diagrama de Linus Pauling, você viu que é 2S2 e 2P6. Não tem 2D. Então você vê que esse conjunto de números quânticos aqui também está bugado, o bagulho não está batendo. Então esse conjunto de números quânticos não vai rolar. Entendeu? Então eu estou mostrando para vocês como é que vocês fazem para ver. Agora, vamos dar uma acertada aqui, só para você poder ver como é que vai funcionar a parada. Vamos supor que ao invés de ser aqui um número quântico principal 2, vamos colocar aqui, por exemplo, 4. E aí o que você saberia? Que é 4D, e aí se é o D, você vai lá e vai fazer análise. Olha lá. Você vai montar, já que o D são 5 casinhas, né? Porque é no máximo 10 elétrons, olha lá, 2, 1, 2, 3, 4, 5. Beleza. 0, mais 1, mais 2, menos 1, menos 2. Aí você vai lá e pensa o seguinte, pô, mano, a casinha aqui que parou foi a casinha mais 1 e a seta para baixo. Então, primeiro, para cima, é sempre começando desse jeito, tá? Da esquerda para a direita e bota todo mundo para cima. Lá, cima, cima, para cima, para cima e para cima. Beleza. Para baixo e ó, parou na casinha mais 1. Para baixo e para baixo. Perfeito. Como é mais meio, eu já sei que a seta é para baixo. Então, primeiro todo mundo para cima, terminou, volta todo mundo para baixo. Então eu tenho 2, 4, 6, 8, 9. Então eu teria o quê? Um total de 9 elétrons. E aí o que eu poderia fazer? Fazer a distribuição eletrônica até 4D9 para ver um número total de elétrons, relacionar com o número atômico e assim por diante, tá? A parada toda como eu falei para vocês, eu passei algumas legendas aí para poder facilitar aí, talvez uma anotação para ficar mais formal para você. Não deixe de fazer os seus exercícios, não deixe de ver o gabarito e lembre-se, a gente quer que você aprenda um negócio para você, cara, mandar muito bem em química. Então eu e o professor Paulo Valente, a gente está muito preocupado com isso. Não deixa de fazer os seus exercícios para você acompanhar a aula de amanhã, beleza? Então é isso, um mega abraço e até amanhã.